E aí, turminha, como é que vocês estão? Hoje iniciamos mais uma aula da nossa disciplina, da parte de Química, penúltima parte que a gente já está finalizando, né? Alguns estão muito felizes por isso acontecer, outros eu garanto que você tem saudade dessa temática. Então, hoje a gente vai ver os tipos de reações químicas, o que vai facilitar com que as reações aconteçam, assim como também vamos revisar um pouquinho do balanceamento químico, que eu tenho certeza que vocês ficaram com um pouco de dúvidas. Então, façam as anotações de vocês. Caso vocês não tenham entendido, me procurem, tá certo? Que eu estou disponível para esclarecer para vocês as dúvidas também que venham a surgir, tá bom? E não deixe acumular as atividades. É importante assistir o vídeo até o final para tentar fazer as atividades. Não tem como vocês fazerem as atividades pulando a parte dos vídeos, porque senão vocês não vão conseguir responder, tá certo? Então, iniciando a nossa aula, a gente vai primeiro para a parte da revisão do balanceamento químico. Eu vou tirar aqui do modo apresentação, que é para facilitar o entendimento de vocês. Aqui eu já separei quem são os reagentes e quem são os produtos, tá certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou mostrar. A gente tem participando dessa reação o zinco, o hidrogênio e cloro, né? São os reagentes antes da seta. Depois da seta, a gente tem os produtos, o zinco, cloro e hidrogênio. E a gente vai verificar primeiro se a equação está balanceada. Nos reagentes, a gente tem o quê? A gente vai ter zinco, 1, hidrogênio, 1 e cloro, 1. Com relação aos produtos, a gente tem um zinco, então tá balanceado, aqui 1, aqui 1. Cloro, a gente tem 2, então já não tá balanceado, né? Porque cloro, no lado dos reagentes, a gente tem 1. E hidrogênio, do lado dos produtos, temos 2. E dos reagentes, a gente tem 1. O que a gente precisa fazer para balancear? Esse exemplo é bem fácil, tá? Eu procurei o mais fácil para vocês entenderem. Então, se eu quero balancear para que fique igual, né, a quantidade de elementos químicos, eu preciso colocar um coeficiente, ou seja, um valor que vai ser multiplicado, que vai deixar a minha equação balanceada. O zinco, ele tá balanceado, né? Tem um de um lado e um do outro. O que tá diferenciado vai ser o valor do H, do hidrogênio e do cloro. Então, eu vou colocar aqui o 2. Colocando o 2 aqui, eu vou estar multiplicando esse 2 pelo H, né? Que é 1, que equivale a 1. Então, o hidrogênio aqui deixa de ser 1 e fica valendo 2. Se eu multipliquei o hidrogênio, também automaticamente eu estou multiplicando o meu Cl, que é o meu cloro. Então, cloro também vai deixar de ser 1 para valer 2. Olhando agora, voltando, passou rapidinho, gente. Então, olhando agora, a gente verifica que a equação está balanceada. Por quê? A gente tem zinco, 1 elemento químico de um lado e 1 do outro, né? Tanto do reagente como do produto. A gente tem agora hidrogênio 2 nos reagentes, como 2 no produto, 2 cloro nos reagentes e 2 cloro no produto. Então, a equação aí está balanceada. Vou tirar aqui do modo que está para colocar no modo apresentação novamente. E a gente vai ver os tipos de reações químicas. Então, as reações químicas podem ser classificadas de diversas maneiras, dependendo do critério a ser analisado. E a gente vai ver agora, né, a seguir, algumas formas de classificação para as substâncias envolvidas com o processo de reações químicas. A primeira que a gente vai ver é as classificações químicas quanto às substâncias envolvidas, reações de síntese ou adição. Nesse tipo de reação, apresenta 2 ou mais reagentes que vai formar um único produto. Então, a gente vai ter 2 reagentes formando um único produto, que no caso A mais B são os reagentes, que vão estar formando no final apenas o produto, que é C. E reações de análise ou decomposição.
Como assim, gente? Vamos ver agora? São reações nas quais um reagente origina 2 ou mais produtos. Então, aí poderia ser 3, 4, mas apenas um reagente vai formar, ele vai se decompor. Então, ele se decompõe também, por isso que aí tem reações de análise ou decomposição, que aí é quando um reagente vai formar 2 ou mais produtos. Aí a gente vai para o próximo, que é as reações simples, troca ou deslocamento. Nesse tipo de reação, uma substância simples reage com a substância composta, originando duas novas substâncias, que pode ser uma simples composta ou uma composta e outra simples. E a gente vai ter aí como exemplo, simples vai ser aí a composta vai ser BC, que vai dar como produto uma substância composta e uma substância simples. E a gente também vai ter outro exemplo, que é uma substância simples mais a substância composta, que vai também formar uma substância composta mais uma substância simples. A segunda reação é a reação de dupla troca ou metátese. Nesse tipo de reação, duas substâncias compostas reagem entre si e formam também mais duas substâncias compostas. Então, a gente vai ter A, B, que são exemplos de substâncias compostas, mais CD, que são substâncias compostas também, que vão dar resultado aí com produto. Depois da seta, lembrando, AD mais CB, substâncias compostas. E a gente tem aí classificação das reações químicas quanto à sua reversibilidade. Essas setinhas, uma indo e a outra voltando, tem um significado, que a gente vai ver agora. Nas reações químicas pode ocorrer nos dois sentidos. Há reações químicas que podem ocorrer com dois sentidos. Ou seja, os reagentes podem formar os produtos e os produtos podem reagir formando os reagentes. Essas reações são chamadas de reversíveis. Então, aí a gente vai ter os reagentes vão estar formando os produtos e os produtos também vão estar formando os reagentes. Então, a gente chama aí de reações de reversibilidade. E as taxas, deixa eu agitar aqui, taxa de desenvolvimento das reações. Se a gente for analisar essas duas imagens, uma laranja sendo decomposta e um cadeado enferrujado. E qual dessas situações ocorrem, que é as reações simples, troca ou deslocamento. Nesse tipo de reação, uma substância simples reage com a substância composta, originando duas novas substâncias, que pode ser uma simples composta ou uma composta e outra simples. E a gente vai ter aí como exemplo, simples vai ser aí a composta vai ser BC, que vai dar como produto uma substância composta e uma substância simples. E a gente também vai ter outro exemplo, que é uma substância simples mais a substância composta, que vai também formar uma substância composta mais uma substância simples. A segunda reação é a reação de dupla troca ou metátese. Nesse tipo de reação, duas substâncias compostas reagem entre si e formam também mais duas substâncias compostas. Então, a gente vai ter A, B, são exemplos de substâncias compostas, mais CD, que são substâncias compostas também, que vão dar resultado aí com produto. Depois da seta, lembrando, AD mais CB, substâncias compostas. E a gente tem aí classificação das reações químicas quanto à sua reversibilidade. Essas setinhas, uma indo e a outra voltando, tem um significado, que a gente vai ver agora. Nas reações químicas pode ocorrer nos dois sentidos. Há reações químicas que podem ocorrer com dois sentidos. Ou seja, os reagentes podem formar os produtos e os produtos podem reagir formando os reagentes. Essas reações são chamadas de reversíveis. Então,
Aí a gente vai ter os reagentes vão estar formando os produtos e os produtos também vão estar formando os reagentes. Então, a gente chama aí de reações de reversibilidade. E as taxas, deixa eu ajeitar aqui, taxa de desenvolvimento das reações. Se a gente for analisar essas duas imagens, uma laranja sendo decomposta e um cadeado enferrujado. E qual dessas situações ocorrem uma reação de forma mais lenta? Qual? Então, a gente vai ver aí que nas duas situações, a taxa de desenvolvimento de reação que vai ocorrer mais rápido é na laranja, né? A laranja, depois que amadurece, ela fica mais fácil a se decompor do que o cadeado. O cadeado leva um bom tempo, ocorre de forma mais lenta, né? A taxa de desenvolvimento aí do ferrugem, né? E a gente vai ver aí, gente, aí você já tá vendo uma imagem bem interessante, né? Que com relação à superfície de contato. A taxa de desenvolvimento das reações químicas depende basicamente da natureza dos reagentes, embora outros fatores podem influenciar na rapidez das reações. Entre eles, podemos destacar a superfície de contato, a temperatura e o catalisador. A gente vai ver primeiro a superfície de contato. Para que ocorra uma reação química, é necessário que as partículas dos reagentes entrem em contato entre si e possuam afinidade química. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação. E que a gente vai ver aí? Se a gente colocar na imagem do lado direito, a gente vai ter aí um comprimido efervescente e um copo com certa quantidade de água, para ocorrer a dissolução do comprimido. Um dos produtos dessa reação química é o gás carbônico, responsável por aí, que a gente pode analisar, por essa efervescência. No entanto, na imagem ao lado, se a gente triturar esse comprimido efervescente, deixar ele na forma realmente de pó, a superfície de contato aí ocorrerá fazer com que a reação química ocorra de forma mais rápida, tá certo? Com a mesma quantidade de água do exemplo anterior, ocorrerá a mesma reação química, porém com maior rapidez. Isso ocorre porque quando trituramos o comprimido efervescente, aumentamos a área de contato dele com a água e, consequentemente, a taxa de desenvolvimento da reação. A gente quebra, né? Faz uma quebra aí das partes do comprimido e aí faz com que a superfície de contato, ele entre em contato mais rápido com o outro reagente, formando aí o produto, que aí é o gás carbônico, resultado da efervescência. Outro fator que pode influenciar na taxa de desenvolvimento do produto, né, das reações, é a temperatura, diminuindo ou aumentando o tempo da reação, tá certo? Por exemplo, para a gente compreender melhor, um ingrediente fundamental na questão do bolo, para produzir o bolo, é o fermento químico, uma mistura que contém, entre outras substâncias, bicarbonato de sódio e de hidrogenosfato de cálcio. Na presença de água, essas duas substâncias reagem e originam novos compostos, entre eles o dióxido de carbono, responsável pelo crescimento do bolo. Essa reação ocorre em uma determinada taxa de desenvolvimento à temperatura ambiente. No entanto, quando a massa do bolo é colocada no forno, o aumento da temperatura provoca o aumento da agitação entre as partículas dos reagentes, fazendo com que eles se choquem com maior frequência. E isso aumenta consideravelmente a taxa de desenvolvimento da reação e formação do bolo, por isso que cresce rapidamente. E temos também o próximo ponto, que é o catalisador. Existem substâncias que, quando presentes em determinadas reações químicas, aumentam a taxa de desenvolvimento da reação, se participar dela como reagente. Essas substâncias são conhecidas como catalisadores. Quase que não sai, hein? Enrolei. Então, a gente tem a imagem de um conversor catalítico de um automóvel. Em automóveis, possui esse dispositivo, que é antipoluição, denominado conversor catalítico, que transforma os gases tóxicos provenientes da queima de combustíveis em gases não tóxicos. Essas transformações ocorrem devido à presença de uma substância
que atua como catalisador da reação. Em geral, essa substância é composta de paládio e ródio para os motores a gasolina e de paládio e molibdênio para os motores a álcool. Geralmente, o conversor catalítico de um veículo também tem a vida média, tem uma durabilidade aí de 8.000 km rodados. Após esse período, o conversor precisa ser trocado para que a eficiência na redução de gases tóxicos seja mantida. E em alguns seres vivos, a gente encontra também catalisadores biológicos, que são conhecidos aí por enzimas, que geralmente atuam na fusão aí com proteína, que é acelerar algumas reações químicas. Então, essas proteínas vão acelerar as reações químicas. É importante destacar que sem a presença desses catalisadores, as reações químicas também ocorreriam, porém mais lentamente. Então, por exemplo, a gente tem a pepsina, a pitialina, que são exemplos de substâncias, de proteínas que participam da digestão de alimentos no corpo humano, encontradas principalmente na saliva, que aí vão ajudar na digestão do amido, tá certo? No caso da pitialina. Já a pepsina é secretada no estômago e participa da digestão aí das proteínas. Gente, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, e tenham conseguido fazer aí uma relação com alguns aspectos do cotidiano de vocês também. Então, a gente vai ver que a superfície de contato, a temperatura e o catalisador ajuda na facilidade, na rapidez com que pode ocorrer aí a reação, tá bom? E como a gente viu também, a classificação das reações químicas de acordo aí com as substâncias. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Um forte abraço.